Graça e paz, amados irmãos, aqui no canal Remanescentes Ômega, certo? Primeiro vídeo aqui do nosso canal, canal Remanescentes Ômega. Resolvi fazer esse vídeo, amados irmãos, porque pesquiso muito aí, vários vídeos na internet sobre escatologia bíblica, profecia bíblica, tempo do fim, e muito está a se falar sobre a questão aí de dia 23, né? Dia 23, agora de setembro, hoje é 22, e aí é o seguinte, amanhã eu tô falando que vai ter um arrebatamento, alguns vídeos falam que vai ter um arrebatamento, outros não, outros dizem que não vai ter, certo? Outros falam que é um tal de um arrebatamento secreto, outros falam que é um arrebatamento dos vencedores, e aí começa um ciclo de profecia bíblica. Então será que é verdade mesmo? Que a Bíblia nos fala sobre isso, né? A Bíblia, claro, nos fala sobre tudo isso, mas nós temos que entender e nos preparar para a cronologia correta das coisas. Ou seja, o povo que aguarda a volta do nosso Senhor Jesus, ele deve ter conhecimento da verdade e aguardar, né? Aguardando, coloca com as suas vidas, procurando santificar suas vidas, procurando ter comunhão com Deus, né? E também entendendo da cronologia bíblica, ou seja, a profecia é para você se preparar, você ter o preparo daquele conhecimento, para que você esteja com o espírito totalmente preparado, sempre com o espírito em preparação para aquilo que há de acontecer. Né? Como a Bíblia diz, o Senhor não fará coisa alguma sem dar conhecimento aos seus servos, os profetas. Então, aí os profetas lançam a profecia, que já está na Bíblia, e os acontecimentos, tanto no mundo político, em Israel, né? No mundo gentil, os acontecimentos também na natureza, certos fenômenos naturais, tudo isso são sinais das profecias bíblicas se cumprindo. Então é preciso o povo ter preparação daquilo que está havendo, daquilo que está acontecendo. Então por isso as profecias bíblicas. Então vamos estudar um pouco, né? Eu particularmente creio que não vai haver esse arrebatamento, e discordo totalmente dessa questão de arrebatamento secreto. Eu creio que quando a Bíblia fala em arrebatamento, é a própria volta do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele vai voltar, ele vem buscar o seu povo, mas não fala desse arrebatamento antes da volta de Jesus, um arrebatamento para uma classe de pessoas. Até porque o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, né, que dos dois povos ele fez um. Se você examinar Efésios 2, ele fala do povo judeu e o povo gentil, dos dois povos ele fez um pela fé. Quando você tem fé no Senhor Jesus, né, aquela fé de coração, aquela fé genuína, a fé verdadeira, a verdadeira fé espiritual, em espírito em verdade, você deixou um estado de morte, passou para a vida. Ou seja, você nasceu de novo. É algo espiritual. Então, quem você é agora? Você é um Israel espiritual de Deus, é um remanescente espiritual de Deus. Então, nós temos que entender essa questão também. Mas vamos aqui para a palavra de Deus, certo? A palavra de Deus nos fala, canal Remanescentes Ômega, né? Você clica depois no canal, comenta alguma coisa, certo? E você também pode optar de se inscrever, pode se inscrever no nosso canal também. Ok, pessoal? Canal Remanescentes Ômega, aqui com o irmão Sérgio Oliveira. Então vamos aqui falar, né, a respeito dessa questão, certo? Falar sobre o arrebatamento da igreja, né? Vamos falar aí a verdade sobre o arrebatamento da igreja, né? Vamos estudar um pouco sobre isso. Vou fazer uns vídeos curtos, fazer 3 vídeos aí de 12 minutos aproximadamente sobre este assunto, ok, pessoal? Falando acerca da volta do nosso Senhor Jesus, ok? Jesus está voltando, é preciso ter o povo preparado, né? Tem algumas gravuras aqui, né? Aqui fala o arrebatamento da igreja, né? Que pessoal, arrebatamento da igreja, certo? O tempo, né? O tempo está se cumprindo, pessoal. O tempo se cumprindo. Sobre a questão do arrebatamento. Glória a Deus. Então, pessoal, vamos lá. Aqui na questão o arrebatamento é a volta do Senhor Jesus Cristo? Sim, o arrebatamento é a volta do Senhor Jesus Cristo. Alguns concordam, alguns discordam, né? Tem aí as 3 etapas, né? Pré-tribulacionista, mesotribulacionista ou medo-tribulacionista, né, que é no meio da tribulação, o arrebatamento, e outros creem que a volta de Jesus só é no final da grande tribulação. Depois vamos fazer um estudo sobre isso também, para a gente ver melhor. Mas o arrebatamento é a própria volta do Senhor Jesus. Vamos confirmar? Vamos para a Bíblia? Eu estou usando aqui a Bíblia
Palavra Viva, certo? É a Bíblia que eu estou usando aqui no celular, ok? Um videozinho caseiro, um videozinho simples mesmo, certo? Vamos aqui para a Bíblia Sagrada. Vamos abrir aqui no livro, aqui no Novo Testamento. Primeiro aqui vamos no livro no livro aos Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, certo? Capítulo 2, né? Para a gente comprovar como só existe um povo para Deus, né? Tem que tirar essa ideia, negócio de é o povo judeu, é o povo de Israel. Claro que lá, né? Lá como diz em Romanos capítulo 11, capítulo 12, né? Fala da plenitude dos gentios, que ele fez ciúme, né? Como lá em Isaías diz, que ele fez ciúme contra os povos. Ou seja, veio a plenitude espiritual para nós, o povo gentil, para o nosso convertimento, ou seja, para a nossa salvação, mas no final volta a plenitude novamente para o povo judeu. Por quê? Para que a última misericórdia para o povo judeu, para que ele se converta também em Cristo Jesus. Aí quando ele se converte, né, torna-se Israel o espiritual de Deus, porque o apóstolo Paulo diz que de fato nem todos os judeus são de fato israelitas. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Ele não está falando a questão de nação, ele está falando espiritual, ou seja, nem todos aquele povo judeu são verdadeiramente povo de Deus. Foram chamados para ser povo de Deus, mas aí é pelo espiritual. Se você não toma posse da fé, se você não toma posse da obediência, da fé e a obediência, então Deus não pode ter você como filho. Deus dá o Espírito, aí você tem que tomar posse, ou seja, desse poder espiritual. Então você tem que tomar posse da fé, da verdade. A fé é um dom de Deus, como diz lá em Efésios, né? Como diz aqui no livro de Efésios. Então tudo isso, pessoal. Então vamos ter mais tempo para explicar isso aí depois. Aí vamos aqui nessa questão aqui. Ele diz aqui no verso 1, e ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Tá vendo aí? Então o Senhor Jesus, quando estava conversando também lá em João com os fariseus, chamou ele de próprio filho do diabo. Vós não são descendentes de Abraão, mas filho do diabo. Ou seja, que o Senhor Jesus quis dizer com isso? Na carne eles eram descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, né? E aí veio toda a descendência, né? As 12 tribos. Só que espiritualmente eles não tomam posse. Eles não tomaram posse, que a fé é um dom e eles não tomaram posse desse dom, né? Aí tem aquela parábola, né, que Deus distribui os dons, né? Uns usa, outros enterra. Aquele que usou deu demais, aquele que enterrou, até aquilo que ele tinha será tirado. Então aí é que está a grande questão, é espiritual, irmão. Temos que entender espiritual. Aqui para frente, ó. Aí ele diz aqui, ó. Os quais todos nós também dava desejo, né, da nossa carne, que no verso 6 fala que nos ressuscitou juntamente com ele, e quando ele nos fez assentar nas regiões celestes. Aqui no verso 8, ó, porque pela graça sois salvos, né, porque pela graça sois salvos, né, a eles vem de vós e é dom de Deus, né, aqui não tá muito, a tradução não está muito boa aqui, mas a Bíblia diz, não, aqui no verso 9 diz, não vem de ovos para que ninguém se glorie, né. Mas em outras traduções diz, porque pela graça sois salvos, né? Mediante a fé, tá certo? Que é um dom que não vem de nós mesmos, mas é um dom dado por Deus, certo? A Bíblia diz aqui no verso 11, portanto lembrai-vos que outrora vós gentios na carne chamam circuncisão feita pela mão de homens, né? Estavam naquele tempo sem Cristo. Aqui no verso 13 diz, mas agora em Cristo Jesus, vós que andava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, ou seja, através da fé, né? A fé que é um dom de Deus. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Está aqui o verso que eu queria chegar, verso 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade. Ou seja, havia aquela inimizade, né, entre as questões de fé, essas coisas. Mas todos aqueles que têm fé em Jesus, tornam-se uma família só em Cristo. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, né, ó, para criar em si mesmo os dois um novo homem, assim fazendo uma paz. Ou seja, mesmo que o povo judeu, né, que tem os judeus ortodoxos, judeus, tem várias classes de povos judeus, os principais são ortodoxos, messiânicos, né, judeus sionistas, mas verdadeiramente tem que ter a fé em Jesus, né? Tem até uns vídeos, já vi alguns vídeos aí dos judeus que têm a fé realmente em Jesus Cristo, o qual também nós compartilhamos. Então, se você tem a fé profunda em Jesus, a fé genuína, a fé verdadeira, você está enquadrado dentro disso aqui que está falado aqui no livro de Efésios, né? Então, aqui para comprovar que só existe o povo só, né? Também nas cartas de Paulo é dito, né? Tem um só batismo, uma só fé, um só povo,
né? A Bíblia diz: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, ó, tendo por ele matado a inimizade. E vindo ele, evangelizou paz a vós que estava longe e paz aos que estavam perto. Amém? Então tem que atentar para isso aí, ver essa questão de que não existe mais aquela questão de dois povos, não. Vai arrebatar um povo, aí só vai ficar o povo judeu para depois se converter, não. Vai ficar um remanescente fiel, o último remanescente do povo gentil, se juntará no final com os últimos remanescentes do povo judeu, todos convertidos em Cristo, né? Que vão esperar Jesus voltar, que é o que diz lá, que nós vamos estudar daqui a pouco no próximo vídeo, né? Vamos ver lá no livro 1 Tessalonicense, tá certo? Então nós vamos ver também daqui a pouco, certo? Aí aqui no verso 20 diz que é edificado, né? Verso 22 diz: no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Ou seja, agora o Espírito de Deus habita em nós somos morada de Deus em Espírito. O Espírito de Deus está conosco, né? É Emmanuel, Deus conosco, o Espírito de Deus está conosco, certo? Então tem que ver essa questão do chamamento, né, de Deus, a questão espiritual, tudo é espiritual, né? Existe a questão das festas, eu vi um irmão aqui falando também, questão das festas, né? Muitos vídeos falando sobre as festas, mas as festas são cerimoniais. Paulo diz que são festas cerimoniais, que toda aquela festa, a Páscoa, as trombetas, o tabernáculo, o Pentecostes, tudo representa um determinado livramento que Deus dá ao seu povo. Cada festa daquela é um determinado livramento. Ou seja, a Páscoa, né, representa a passagem, né, do Egito, né, foi feito o cordeiro, foi imolado, que representa Jesus, certo? A questão dos tabernáculos, né, porque habitava em tenda, são peregrinos na terra, tudo representa algo dentro do plano de salvação de Deus, certo? A trombeta, a festa da trombeta, que é o anúncio, né, da vinda do Messias, certo? Então toda festa ele aponta, é sombra daquilo que havia de vir. Mesmo que os judeus façam ainda essas festas, né, compartilhem essa festa, eles façam ainda, mas ali eles estão apenas sombra, é como fosse a Santa Ceia para nós hoje, o povo cristão, né? O batismo nas águas, tudo isso é um símbolo, mas que o verdadeiro batismo é o espiritual, né? Como diz aqui o Efésios, é o batismo do Espírito Santo. Então nós temos que ver essa questão, irmãos. Então aí já vamos passar para o próximo vídeo. Agradeço você que compartilhou aí desse vídeo comigo, canal Remanescentes Ômega, irmão Sérgio Oliveira. Você dá um clique para ajudar aí o canal, né? Se inscreve também, comenta alguma coisa. E aí vamos passar aí, esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, certo? Um videozinho simples mesmo, certo? E depois vou passar agora para o próximo vídeo, nosso segundo vídeo, para a gente falar mais sobre essa questão do arrebatamento, né? Ok? Glória a Deus. Então, amados irmãos, até o próximo vídeo.